Ok. Graça e paz. Aqueles que nos acompanham em casa, no trabalho, no trânsito. Talvez no trânsito não, porque vai estar dirigindo, né? Não pode distrair. Mas estamos dando início, né, a esse projeto do podcast pelo Seminário Presbiteriano Renovado, Brasil Central, extensão de Goiânia. Quero dar boa noite para quem estiver assistindo à noite, bom dia se você estiver assistindo de dia, né? Então vamos seguir adiante. Então esse podcast é o primeiro, né, eu espero, de uma sequência que faremos, né, com vários assuntos pertinentes, assuntos, né, atuais, assuntos relevantes para a nossa igreja, para os ministros, para os ministérios, e que Deus possa abençoar. O propósito do podcast é abençoar a igreja, abençoar os pastores, as lideranças. O propósito desse podcast também é informar com informação de qualidade, com pessoas capacitadas, um gabarito técnico elevado, né? E quero aqui de antemão, antes de fazer a apresentação dos nossos convidados, né, pastor Reinaldo, Aline, depois eles vão se apresentar, né? Fazer aqui os agradecimentos. Primeiramente, pastor Marcondes, que nos tem apoiado aqui, dando início a esse projeto, aqui com a igreja, com a 20ª Igreja Presbiteriana Renovada. Dar aqui o agradecimento também à diretoria do seminário, pastor Gilson, nosso diretor, e também nossos coordenadores, né, juntamente comigo, o pastor Tiago e o pastor Benites. E agradecer também à nossa equipe técnica, que sem eles não daria certo, né? O podcast não funcionaria e eles nem sempre são lembrados, né? Então, nosso muito obrigado à equipe técnica que está dando esse suporte. E aproveitar o momento também para anunciar a você que assiste aqui na região da 21ª Igreja, que nós estamos com o projeto de abrir um polo do seminário aqui nesta igreja, e esse é o pontapé inicial para esse projeto, com a graça de Deus, duradouro e frutífero. Amém? Bom, então vamos dar início ao nosso podcast, ao nosso bate-papo. Eu espero que nós possamos ficar bem à vontade e seguir bem com essa nossa conversa e deixar que os nossos convidados se apresentem com mais detalhes, e aí depois a gente vai seguindo com o roteiro na medida do possível, né? E deixando fluir conforme o Espírito de Deus nos direcionar. Amém? Então, com a palavra, os nossos convidados. Boa noite. Eu sou Aline Liz, sou psicóloga e neuropsicóloga, mestre em psicologia clínica, e sou ali da 14ª Igreja. Meu marido e eu, nós servimos na 14ª Igreja Presbiteriana Renovada, no Ministério de Famílias. E para mim é um privilégio muito grande estar aqui nesse podcast, participando desse bate-papo, que é algo tão assim importante nos tempos atuais, nós falarmos sobre a saúde emocional, para assim termos uma liderança saudável, né? Quando a gente começa a entender que a partir da liderança ela tem essa conscientização, com certeza os outros, né, serão abençoados e saudáveis também. Então, muito obrigada, pastor Éder, pelo convite e por essa oportunidade de estar aqui essa noite. E eu agradeço a presença, né? Obrigada. Bom, a paz de Cristo, pastor Éder, irmã Aline, para mim é uma alegria estar aqui com vocês. Para mim também é um desafio, algo novo, mas senti honrado pelo convite. Prazer, eu sou pastor, psicólogo, estou me especializando em psicologia sistêmica com casal e família, e é uma honra estar aqui, sobretudo, para falar de um tema super atual, sobretudo no ambiente cristão, né? Eu acho que é uma oportunidade de quebrarmos aqui alguns tabus que ainda, às vezes, existem para com alguns pastores, de procurar ajuda nessa área de saúde mental, e eu entendo que é muito importante, espero aqui contribuir com esse honroso convite para participar desse podcast do Seminário Renovado. Obrigado, muito obrigado, pastor Reinaldo, Aline. E vamos seguindo, né? Acredito que vai ser bem frutífero. A gente vai se acostumando, né, com o ambiente, com a atividade, com o desenvolvimento aqui do nosso programa, né? Eu já estou um pouco mais à vontade do que quando começou. A gente vai se acostumando, né? Tem que estar acostumado com o microfone, né? Senão, como é que faz? Mas, bom, vamos lá. Dando início, então, à nossa conversa, quando a gente fala, então, de saúde mental, saúde espiritual, que esse é o tema, né?
dentro especificamente do contexto da liderança, mais precisamente do ministério pastoral, mas aqui quero aproveitar para a gente focar não só na questão da liderança pastoral, esse é o foco maior, né? Mas, às vezes, pode ser que alguém esteja nos ouvindo que não é pastor ou não se sinta ainda chamado, não tenha a convicção ali do seu chamamento, né, para o ministério, mas exerce algum nível de liderança e que, de alguma maneira, também acaba pastoreando, seja um líder de jovens, um líder da equipe de louvor e de outros trabalhos que a igreja desenvolve, né? Então, quando a gente fala de saúde mental e saúde emocional, queria começar com a pergunta, ou com esse primeiro ponto, de o que nós poderíamos definir como, de fato, uma saúde mental e emocional e o contraponto disso, a partir de que ponto, a partir de que momento nós poderíamos identificar ou definir um estado de desequilíbrio, de desajuste ou talvez patologia, né? Parece um pouco pesado o termo patologia, né? Mas eu acho que cabe também, né? É o termo correto. É o termo correto, né? Patologia. Porque a gente fica tentando suavizar, né, o eufemismo, né? Não, é um desajuste, é um desequilíbrio, né? A patologia. É um transtorno patológico. Tá certo. Então, com a palavra, podem continuar. E aí, pastor? Então, a saúde mental é um estado emocional, psicológico, social, em que a pessoa ela consegue lidar com as demandas, com as situações estressantes e sempre fazer isso com muita qualidade. Lida com situações do dia a dia que às vezes são complexas, nos seus mais variados ambientes e continua saudável nos seus relacionamentos interpessoais, no ambiente de trabalho e também, claro, no ambiente do ministério, né? Então, é muito importante a pessoa observar como que ela está lidando com esses três aspectos, como que ela está emocionalmente lidando com situações onde ela lida com coisas estressantes do dia a dia, né? Então, seria basicamente a boa capacidade de lidar com as diferentes situações, né, do dia a dia, situações adversas ou não, né? Sim, seria um equilíbrio, né? A pessoa procura equilibrar a vida nos seus relacionamentos, na sua forma de funcionar, com todas as suas demandas, com todos os seus problemas, vamos dizer assim, do dia a dia. Certo. É um bem-estar biopsicossocial, um bem-estar completo. Não é somente a ausência da doença, né? Uhum. Então, é esse bem-estar, como se fosse uma plenitude. E tem um termo que a gente usa muito, né, que é a resiliência. Então, acaba que quando você fala em saúde mental, é você ser resiliente, que é um termo da física, né? Sim. Que o metal ele tem esse poder, quando sob pressão, tudo, ele incha, expande, mas depois ele volta ao seu estado original. Então, a saúde mental é isso. Intempéries da vida, tribulação da vida, nós vamos ter, né? É inerente à condição humana, né? Mas a diferença é que você vai, passa por isso, mas não fixa nisso, não fica fixado ali no problema. Tenta, né, sempre ver soluções para dentro daquela situação que você está. Eu passo, né, entendendo que é natural, isso acontece com todo mundo. É natural todas as emoções, é normal sentir raiva, é normal sentir ódio, é normal sentir ira, tristeza, chorar. Se não sentir um desses, se não tiver, tá errado, é um tá sinal errado, né? de um desequilíbrio. Então, assim, né? é natural. Mas o que não é natural? Permanecer, fixar, de forma que aquilo atrapalha a sua vida, é onde gera o transtorno. Sim. Por que é transtorno? Porque acaba dificultando todos os meus relacionamentos de uma forma sistemática, onde eu transito, né? Sim. Onde a gente transita. Então, a saúde mental é tão importante. Se a gente parar para pensar que tudo começa na mente, né? Eu, pelo menos, estou idealizando as coisas, vejo como é que é. Então, se tudo começa na mente, o comando que eu der é o que vai ser executado. Então, a minha percepção de mundo ela tem que ser diferenciada. Não é, pastor Éder e pastor Reinaldo, não é aquilo que me fizeram, mas é o que eu fiz daquilo que me fizeram.
Usar vamos dizer assim, a matéria-prima para transformar em algo, né? Exatamente. Ok. Resiliência, né? A palavra-chave. E como que nós podemos perceber isso, assim, especificamente no ambiente da igreja? E aqui é interessante porque estamos aqui entre pessoas que, creio eu, nasceram e cresceram na igreja, né? Ou se não nasceu na igreja, mas está desde muito novo, né? Então, a gente percebe essas situações, né, ao longo da vida, ao longo da caminhada, independente de qual igreja, de qual denominação esteve, mas a gente percebe que, às vezes, tem sim, pessoas mais difíceis, pessoas assim, ou mais explosivas, ou muito retraídas, e enquanto está vamos dizer assim, na membresia, talvez um pouco mais fácil de lidar, mas quando chega numa posição de liderança, e sobretudo dentro do ministério, talvez se torne aí mais complexo, né? Um pouco mais difícil de lidar. Como que a gente pode perceber isso dentro do seio da liderança, dentro especificamente do ministério pastoral? Então, nós podemos observar alguns indicadores, né, que pode mostrar isso, apesar de ser algo, às vezes, silencioso, e temos que ter um olhar, talvez, muito humanizado para procurar alguns indicadores que essa pessoa ela vai deixar. São algumas deixas do dia a dia, onde essa pessoa vai estar mostrando, talvez, alguma mudança de humor, às vezes uma atividade que essa pessoa fazia com excelência, ela começa a ter dificuldades para executar atividades do dia a dia, né? Alteração no sono, ou dorme muito, ou às vezes não dorme quase nada. Então, a pessoa ela vai começar a queixar de coisas que até então era muito natural ela executar, ela exercer no seu dia a dia, inclusive dentro da igreja, às vezes envolvendo em algum ministério da igreja, brincando, no caso de criança. O pastor, o líder espiritual, às vezes ele vai se fechar sozinho em um ambiente, vai se isolar, né, dos demais irmãos da comunidade. Às vezes ele vai ter aí algumas dificuldades para delegar funções que eu poderia delegar, inclusive para ajudar ele a ter fluidez no trabalho pastoral. Então, é muito importante olhar, inclusive, se o pastor, por exemplo, o líder espiritual, não está tentando concentrar isso tudo para esconder, às vezes, um sofrimento emocional nessa área de saúde mental. Então, são situações, sintomas que pode estar presente, né, nas atividades do dia a dia, e observando isso, nós podemos ver alguns desses sintomas, dessas deixas, né, desses indicadores. É interessante que você falou da questão do se envolver, né, concentrar atividades, às vezes como forma de disfarçar, né, as alterações, né, aquilo que a pessoa está sentindo. É interessante que a gente percebe, às vezes, a questão não vou dizer hiperatividade, mas do ativismo, né? Eu acho que o termo seria esse, né? Do ativismo pastoral, a gente às vezes encara como uma benção. Fala assim, nossa, esse pastor que é uma benção, ele faz tudo, né? Ele trabalha, ele desenvolve tudo, ele canta, ele prega, ele toca, ele bate o escanteio, corre para cabecear, pega o rebote, volta para defender, né? Fazendo analogia aqui com o futebol. Mas isso pode, então, na verdade, estar escondendo um problema, né? Sim. Se a gente partir do princípio que todo excesso esconde uma falta, sim, né? Então, quando a gente vê as pessoas exageradamente, aquilo que foge do que é corriqueiro para ele, aquilo que era natural, a gente vê que está muito discrepante, tem um indicador de alguma coisa, né? Tem um indicador de uma ferida brotada aí. Sim. Tem um indicador de um transtorno, né? Como o pastor Reinaldo falou, ele descreveu, ali o pastor Reinaldo, ele descreveu exatamente os sintomas da depressão, de um transtorno depressivo que está sendo eclodido ali naquele líder, né? Mas como que a gente vai saber disso? Como que o próprio líder consegue identificar em si, né? E identificar nas pessoas? Ele precisa ter o conhecimento a respeito. E ele precisa ter o autoconhecimento.
conhecimento a respeito, entendendo que existe uma autorresponsabilidade que é somente ele que é capaz de buscar ajuda, né, e de penetrar no mais íntimo da alma dele, claro, com o Espírito Santo de Deus, porque nós temos, graças a Deus, esse aliado, né? Eu falo muitas vezes que existem feridas, pastor Éder e pastor Reinaldo, tão profundas na alma, que somente o Espírito Santo de Deus é capaz de penetrar. Pode passar anos em terapia, que não vai ser possível, sabe? Mas quando há essa abertura, o Espírito Santo de Deus, ele vai e cura e sara aquela ferida. E eu vejo muitas vezes, né, por conta de um ativismo, é aquele famoso, vamos deixar esse sentimento para baixo do tapete? Porque ainda hoje não se pode falar em depressão de pastores ou de liderança, porque isso é sinônimo de fraqueza. Ainda hoje... Está desviado, né? Desviou. E pecado? Qual o pecado que você cometeu? Não é assim? E assim, a gente precisa, de fato, falar sobre isso e entender que nosso papel aqui nas igrejas não é julgar ninguém. A gente tem que parar de ser tribunal e passar a ser hospital. Porque a gente acaba romantizando muito esse ambiente de igreja, né? A gente romantiza, acha que ali tem as melhores pessoas do mundo, que tem que ser tudo bem. O cristianismo, a pessoa ela vem como está, porém é transformada. Um processo. Tem um detalhe nessa história. E esse processo ele é exatamente na alma. Onde que é a alma? Alma e mente, né, sendo a mesma coisa. Sim. O que está ali naquela alma? Todos os nossos desejos, as nossas emoções, os nossos sentimentos. E isso não é transformado imediatamente quando recebemos a Cristo. Isso é um processo que exige ação. Primeira coisa que exige é ação. Eu permitir que, eu querer que. Mas por medo do que os outros vão pensar de mim, o que os outros vão pensar que pecado que eu tenho, então eu não posso, eu tenho que camuflar. Aí a gente só escuta notícias, né? Aquela onda de suicídios de pastores que nós tivemos. Sim. Aquela onda de pessoas, ministros de louvor, também, né? Em estado assim gravíssimo. Setembro amarelo. A cada 3 segundos, uma pessoa tenta suicídio no mundo. Cada 3 segundos. E a gente ainda, nós hoje, como cristãos, ainda temos dificuldade de ter abertura em alguns lugares para falarmos sobre essa doença emocional que começa, sim, na liderança. Porque isso vem desde fatores lá de trás, fatores de construção de história também, né? Da onde que vem isso? A ferida vem do nada? Não, não vem do nada. Então, nós temos aí 5 feridas, né, que a gente fala, que geram todos os transtornos praticamente. Ferida da ofensa, da humilhação, abandono, traição e rejeição. A mais perigosa, ofensa. Aí depois eu falo mais dela, porque eu já estou falando demais, né? Mas essas 5 feridas, elas vêm ao longo da nossa vida e a gente exclui. Porque a gente pensa que somente aquilo que tem um DSM-5 ou um Código Internacional de Doenças que me diz que tem um código que me rotula, né, depressão, ansiedade, transtorno depressivo maior ou menor, transtorno de personalidade, narcisista, borderline, e assim vai. Né? Só isso. Não. Nós temos essas feridas que minam a nossa alma dia após dia, que vão gerando, na hora que chega um CID, o negócio assim, já tá, é porque já estourou. Mas tem essas feridas que vão minando. E hoje é o que mais nós vemos, porque a gente faz de conta que não existiu, porque nós vivemos num ambiente romantizado. É verdade. E assim, e aquela coisa, né, do pastor não poder demonstrar, né? Porque a gente vive muito esse ambiente, né? De o pastor não poder demonstrar uma fraqueza, não poder demonstrar, não uma fraqueza, mas assim, fraqueza no olhar do outro, né? Sim. Porque todos passam por lutas, né? Todos passam por perdas, sofrimento, podem acabar sendo feridos ao longo da constituição, né? da formação da pessoa, mas às vezes pode acontecer, eu fiquei pensando aqui na questão do ativismo, que às vezes ela pode estar acontecendo como uma forma de esconder, né? Mas às vezes ela pode acontecer também como um gerador de uma ferida também, né? Vamos supor que um pastor está ali cercado de
pouquíssimas pessoas, não tem com quem dividir ou não consegue perceber uma possibilidade de delegação de tarefas e se vê, então, sobrecarregado e entra num processo de estafa, e, enfim. Sim. Vai lá para o que a gente hoje tem muito, né? As síndromes dos traumas religiosos. E a burnout ministerial. Você já ouviu falar? Sim. Burnout ministerial é que está assim, no topo, né, da lista, que é esse esgotamento do ministério, a ponto de assim, não querer nem ouvir falar né, de tão assim, ferido que foi e realmente chegou no absurdo. Mas o ativismo também, como o senhor falou, ele, além de não conseguir, às vezes, delegar e tudo mais, esconde uma ferida de rejeição latente. Com medo de ser rejeitado de novo, ou seja, sentir uma dor que eu já senti antes, eu faço tudo para que as pessoas me aceitem. Porque tem que provar que é bom, tem que provar que dá conta. Exatamente. Para não sentir mais aquela dor já sentida no passado, faço qualquer coisa para não vivenciar. Então, se faço qualquer coisa, faça algo que seja saudável, porque isso só está matando, está piorando. Estão gerando outras feridas. Aí entra a questão da dificuldade do não, né? A dificuldade de dizer um não para um convite, para um compromisso, para uma possível ajuda, para um atendimento. E vem uma sobrecarga, assim, absurda. Não consegue. E uma coisa que é importante pontuarmos aqui é que se observou um desses sintomas ou alguns sintomas na vida do pastor, do líder, né, até mesmo o membro, ele é importante essa consciência da igreja também. A igreja acolheu o líder espiritual nessa área de saúde mental. Então, quando alguém, um líder, alguém vê, ou líder, ou um cristão passando por alguns desses sintomas que nós citamos aqui, é importante incentivar, estimular essa pessoa a procurar um tutor, um outro pastor, ou até mesmo um profissional, né, para ajudar essa pessoa que estiver passando, tiver mudado alguns comportamentos, mudado a forma de humor, né, é importante estimular essa pessoa a procurar uma ajuda o quanto antes para estar cuidando da saúde mental. Né? Quebrar o tabu, né? Como foi dito inicialmente, porque infelizmente a gente ainda tem muito esse pensamento, tanto em relação aos membros da igreja, ou às vezes entre nós pastores, aquele pensamento, não, eu não posso procurar uma ajuda profissional, esse problema é espiritual, né? A questão da romantização da igreja passa também pela ideia de espiritualidade ou espiritualização exacerbada, né? Então, você pensar que é tudo espiritual, é tudo ali uma questão, às vezes, de uma batalha, né? Ah, tem um demônio, eu estou debaixo de um ataque, estou debaixo de uma retaliação. Já ouvi muito isso, pessoas que, às vezes, estavam num processo de esgotamento e falavam, não, isso é retaliação do maligno, porque eu estou orando demais e tal, não sei o quê. E na verdade, estava esgotando, estava a ponto de sucumbir, né? Estava já adoecido, né? Totalmente. Sabe, pastor, eu estava pensando aqui, enquanto os senhores falavam, a respeito que a gente vê muito quando as pessoas aceitam a Jesus, né, como o único Senhor e Salvador das suas vidas. Eu não sei o que acontece, mas parece que desce uma síndrome assim de super-herói e heroína. São todos perfeitos. Eu não sei o que assim, aonde que é esse negócio. Então, mudou assim, tudo assim, né? Não, de repente, né, esquece que o corpo continua sendo vulnerável do jeito que é. As emoções também precisam entrar num processo que depende de uma ação. É só no espiritual que mudou, que tudo se fez novo. Mas nós não somos perfeitos, somos a imagem e semelhança, mas não somos deuses, né? Não somos. Então, é ter essa consciência que a gente é imperfeito, que a gente não consegue e não tem problema. Qual que é o problema de nós não conseguirmos fazer e desempenhar alguma função? Deus deu funções para cada um. Cada um é bom de uma coisa, ué. Então, pronto. Né? Mas a gente, vida que segue, vamos embora. Mas tem uma dificuldade, eu vejo isso muito na liderança, tem uma dificuldade muito grande de entender que tem um outro que é mais capacitado que eu para fazer isso. Então, por que não ele fazer? E, às vezes, a pessoa, de fato, pode ser assim, não tão boa naquilo, pode não ter a capacitação, mas ninguém
Eu lembro de uma frase que eu ouvi ainda na adolescência, assim que eu cheguei na Renovada. Na escola bíblica, o professor falou assim, olha, ninguém é tão inteligente que não possa aprender e nem tão burro que não possa... Como que é? É isso. Não, nem tão burro que não possa aprender, ensinar, aliás... deixa eu reformular aqui, lembrar direito, né? Ninguém é tão inteligente que não possa aprender e nem tão burro que não possa ensinar. Então, a pessoa sempre pode aprender mais e sempre vai ter algo a ensinar. Então, às vezes a gente pensa, não, mas não tem ninguém que possa desenvolver isso, ou ninguém que desenvolva tão bem. Mas será que a pessoa não pode aprender? Pode. Né? Então, falta às vezes um pouco disso, né? De confiar no outro. A possibilidade de enxergar um potencial em alguém, confiar uma responsabilidade a esse outro alguém e descansar que Deus faz a obra. O pastor, o líder espiritual que tem essa visão de descentralizar, né, ele vai estar aliviando para cuidar, talvez até de uma forma mais saudável espiritualmente. Talvez ele vai estar dando aí uma dinâmica melhor para a igreja, porque ele vai estar usando pessoas com temperamentos, com dons, né, com talentos diferentes. O pastor ele não tem todos os talentos, então isso é muito importante, né, ter essa abertura. Ele vai estar aliviando um pouco das atividades, né, e vai estar dando uma dinâmica para o cristianismo, né, para a igreja, né, para o reino. Será que às vezes também a igreja não acaba provocando isso? Eu digo a igreja enquanto membresia comum, né, o conjunto dos irmãos que estão ali na igreja, esperar que o pastor dê conta de tudo, né? Existem situações assim também, ou não? Existe. Eu tenho tido cuidado, estou na congregação da 4ª Igreja Presbiteriana Renovada de Aparecida de Goiânia, e lá era tudo centralizado no pastor, né, mais centralizado no pastor, e desde quando eu cheguei lá, eu tenho reunido com todos os ministérios da igreja e falado sobre essa importância de cada um tem sua autonomia de fazer e cumprir com os dons, né, os talentos que Deus o deu, porque um dia eu não estarei lá mais como pastor, vai chegar outro pastor, vai ter o período, inclusive, de estar passando por adaptação, e aí, se a igreja ela compreendeu isso, ela nem vai sentir tanto, porque ela vai ter compreendido o quanto ela pode fazer algo que, às vezes, está todo sobre a responsabilidade do pastor. Realmente não é fácil, é um trabalho de formiguinha, mas é muito importante conversar sobre isso. Lá na igreja, eu tenho conversado sobre saúde mental, quanto é importante isso. Eu sempre sento nas reuniões com a liderança e explico o quanto é importante, primeiro, cuidar da vida espiritual, depois cuidar da família, né? Depois cuidar do trabalho e depois cuidar do ministério que ele tem na igreja, claro, sempre com responsabilidade, mas com essa ideia, com essa visão de descentralizar, né, para ficar leve para todos, saudável para todos, né? Uma coisa que eu acho que é importante. Mas essa visão, pastor Reinaldo, de liderança é uma visão saudável. É uma visão de um líder que ele é emocionalmente saudável, que ele entende, né, que a igreja, ele é uma parte de um corpo. E ele está ali justamente para despertar as outras pessoas no desenvolvimento, né, ali do reino de Deus. É o serviço. Às vezes a gente percebe que alguns líderes religiosos, né, eles não entendem muito bem o significado da liderança de acordo com a Bíblia. Porque a liderança, de acordo com a Bíblia, ela vai à contramão do que a Bíblia diz, do que o mundo diz, né? A gente só serve para servir. Né? Quanto mais alto o nosso posto... a gente não quer só ser servido. Não, né? Exatamente. Porque quanto mais alto, né, vamos dizer assim, o posto dali dentro da igreja, mais eu tenho que servir ao outro. Essa é a verdadeira liderança. Então, pastor Reinaldo, o senhor está de parabéns da forma como o senhor tem conduzido a congregação, né? Nessa descentralização. Significa que o senhor não tem ciúme do púlpito, que isso é raro.
É raro, porque o que a gente vê hoje, mais do que nunca, né? Não sei se vai falar isso mais na frente, mas eu vou só tocar. Nós temos hoje lideranças que têm o transtorno de narcisismo, que são narcisistas e têm Só eu ciúmes. posso, só eu dou conta. Exatamente. É assim, quando outra pessoa faz ou se sobressai, não pode, porque ela precisa ser silenciada. Então, não vê que estão todos ali juntos em prol do reino de Deus. Me faz perceber que parece que não entendeu ainda a visão de reino. Parece que o reino é só eu e mim mesmo, né? Isso toca até na questão da vocação, né? Algo que a gente sempre debate quando Sim. fala em vocação, porque ela deve ser despertada na igreja local, mas como que isso vai ser despertado se, ao primeiro sinal de que está aparecendo alguém que pode desenvolver o ministério, o ministro vai lá e abafa? Mas né? isso concorda que acontece, Acontece. assim? Infelizmente, já vi isso mais do que eu gostaria de ter visto na igreja. Nasci na igreja, né? Bem, quase lá, na segunda igreja. Quase, literalmente lá. Então, assim, meu pai, a vida inteira, vice-presidente de igreja. 48 anos de presbiterato só. Né? Então, assim... Mestre. Mestre. Então, assim, sempre vivenciei, né, essa história e a gente sempre foi ensinado em casa a trabalhar para o reino de Deus. A gente não faz as coisas para as pessoas, a gente faz as coisas para o reino de Deus. Mas se tem um outro ali que está fazendo também, vamos embora, vamos junto? Porque a nossa intenção é só uma. É chamar mais gente para o reino de Deus, para ser expandido. É levar a palavra da forma que for preciso fazer. O outro, ele não tem que ser um competidor. Mas nós temos visto essa competição de ministérios dentro das igrejas e o próprio pastor, né, a própria liderança, com a igreja. é o primeiro que compete. Então, quando a gente faz uma análise de perfil psicológico, né, pastor Reinaldo, a gente vê que existe um transtorno narcisista muito assim, exacerbado de fato. Porque a própria posição de liderança ela é propensa a isso. Né? Dependente... Desperta a vaidade, né? Exato. Porque o narcisista ele é centrado em si. E ele precisa de desenvolver atividades que ele está sempre em evidência. E se tiver outro que tiver mais evidência, ele faz alguma coisa para silenciá-lo, né? Então, sempre precisa disso, ele precisa de palco. Mas é uma pessoa extremamente sedutora. Entende? Mas tem uma facilidade absurda em mentir. Por isso que ela é sedutora e dissimulada. Pessoa que a gente não sabe quem que é. Sabe aquele sinistro? Sabe? Então, a gente encontra isso demais hoje em dia dentro das igrejas, dentro da liderança. E isso, assim, precisa ser notado. Né? Mas o narcisista, ele jamais vai perceber que ele é falho, porque ele não erra. A verdade dele é absoluta. Ele está certo em tudo. Né? Você pode falar o tanto que você quiser com o narcisista. Eu falo que é a síndrome de Adão, né? Porque Adão fala, não, a culpa é da mulher, não, a culpa é da serpente, né? A culpa é sempre do outro. É né? aquele negócio, a culpa é minha, eu ponho quem eu quiser. Né? Isso. Bem e isso. quando se reconhece uma possibilidade de culpa, a culpa da minha culpa vai ser a culpa do outro. Com né? certeza. Aí hoje a gente vê, né? Tantos coaches, né? Assim, veio com muito forte, que é a psicologia positiva, já há milhares de anos, né? Falando sobre o poder da autorresponsabilidade. Quando você descobre que é você que é o responsável pela sua vida e o curso que ela vai, né? Não sei se isso é bom ou é ruim. Para alguns é péssimo, porque ele vai culpar quem agora? E já para outros, já fala assim, opa, então está mais fácil, está comigo, então agora eu vou resolver esse negócio. Está comigo, está com Deus, Está quase comigo, assim. né? Vamos embora. Sou eu e Deus aqui, vamos lá. Né? Mas tem pessoas que não gostam de onde elas estão hoje, mas não entendem que elas estão aqui nessa posição hoje, porque tomaram decisões lá no passado. Mas elas também não têm aquela humildade. Não apenas humildade. as decisões delas, mas também o círculo onde ela está, né? A influência de outras pessoas, a forma como outras pessoas também conduziram e contribuíram para que elas chegassem onde chegou. Mas aí que está. Vamos lá? Lembra que não é aquilo que me fizeram, mas é o que eu fiz com aquilo que me fizeram? Sim. Eu não tenho controle sobre o outro, mas eu tenho controle sobre o que de danoso vai ficar em mim ou não. Isso eu tenho controle. Eu vou engolir o veneno ou eu vou jogar fora? Tem pessoas que têm feridas aí. Sabe aquela ficar remoendo coisa? Sim.
Tem gente que gosta que é de estimação. Se tirar aquilo, parece que a pessoa Tem morre. que ter aquela feridinha ali para ela mesma ficar cutucando. Como que ela vai né? ser vítima se ela não tiver aquilo ali para ela reclamar? Meu Deus do céu, ela tem que ter. Uma personalidade melancólica tem muito isso, né? Um temperamento melancólico. Ouvido, ó céus. E a gente vê, né, dentro desse contexto todo aí do narcisismo, que as igrejas estão adoecidas, porque a própria posição de liderança, ela favorece esse ego exacerbado. E o ego, o orgulho, é a ruína de qualquer lugar. É verdade. Né? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado nisso. Tentar, né, de alguma forma, né, essa é uma forma, né, lá já no seminário, né, já mostrar desde já que não é bem assim que as coisas funcionam. Né? A nossa função dentro da igreja é servir. E nós temos um propósito. É um propósito. É o serviço a Deus, é levar pessoas a Deus, é servir as pessoas. Não é a si próprio. Eu não tenho que fazer as coisas para me engrandecer, porque isso é doença. Isso a pessoa ela está emocionalmente doente. E sabe o que acontece? É como um câncer. Vai multiplicando um negócio assim, que é um negócio absurdo. Porque tem a influência. Faz discípulos, né? Inevitavelmente vai fazer discípulos. Né? De uma maneira positiva e correta ou não. Né? Exatamente. E aí, a Aline falando, eu estava pensando aqui, pastor Edo, o quanto é importante, porque alguns líderes, às vezes, chegam até o ministério sem se autoconhecer pessoalmente. Converteu, mas ele tinha uma forma de funcionar que vem ao longo da história da vida desse líder, que ele não procurou se autoconhecer. E ele converteu, isso eu não questiono. Mas, às vezes, essa forma de funcionar prejudica ele liderar nessas horas. Porque se ele tiver o autoconhecimento, ele vai tomando decisões e conseguindo ser autorresponsável por elas. Né? Quando a pessoa não tem o autoconhecimento, às vezes ele toma algumas decisões e depois ele tem até uma certa dificuldade também para responsabilizar por ela. E isso traz sofrimento emocional, sofrimento, de alguma forma, isso traz sofrimento mental. Porque vai chegando um certo momento que ele não dá conta de sustentar isso, por ir tomando decisões, às vezes, sem o autoconhecimento. E aí entra a importância de ter uma tutoria, né? Procurar um profissional que entende, que ajude ele a se autoconhecer pessoalmente. Né? Isso é importante. Né? Então, dá para a gente perceber que uma pessoa pode ser, de fato, vocacionada, pode ser, de fato, chamada ao ministério, mas, ao mesmo tempo, pode acabar ou começando o ministério já adoecido, ou se adoecer ao longo dele, né, no percurso, né, no desenvolvimento do ministério, e não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? No caso de ter alguém que precisa de ajuda, que precisa dessa mentoria, que precisa desse suporte, e às vezes precisa de um socorro urgente, não quer dizer necessariamente que ele não seja chamado. Não é verdade? Agora, uma coisa que, voltando ao que o Reinaldo tinha falado, o pastor Reinaldo tinha falado agora há pouco, a questão de lembrar, né, o pastor lembrar que pode ser que um dia ele não esteja lá. Né? Eu achei isso bem interessante, porque às vezes a gente tem essa síndrome, né, de achar que é eterno na cadeira. E isso é difícil, né? Isso é complicado tanto para o próprio líder, quanto também para a igreja, a possibilidade de desenvolvimento de novas lideranças. E aí isso me faz lembrar de como Deus criou Adão e Eva, e a primeira instrução que ele deu ali, aliás, a primeira instrução não, mas o propósito, onde eles foram colocados e para que eles foram colocados ali. Deus criou o homem, criou a mulher, Deus o colocou ali no jardim para fazer o quê? Para lavrar e para cuidar. A palavra lavrar ali é trabalhar, né? É trabalhar. Mas trabalhar num jardim, né? Deus já tinha criado tudo, o que Deus criou não é perfeito, mas Deus criou de uma maneira que o homem pode desenvolver a potencialidade. Então, uma coisa é você ver uma planta que cresce ali sozinha, espontaneamente, vai desenvolver, vai frutificar, mas outra coisa é você ver uma plantação, ali onde tem a ação humana, que faz com que produza mais, produza com mais qualidade, e na liderança deve ser assim, né? O pastor deve cuidar
do rebanho e trabalhar para que o membro, para que a membresia, para que as outras lideranças também se desenvolvam e também também frutifiquem, né, com qualidade, com quantidade. Então, seria mais ou menos essa a ideia, né, se tornar cada vez mais dispensável. Exatamente, pastor. Eu escutei de um pastor, fui ministrar numa igreja, e eu escutei, era um encontro de casais, e quando esse pastor, eu achei assim, quando ele falou, eu achei fantástico, porque eu ainda não tinha vivenciado um pastor falar isso, assim, né, na igreja. Ele falou assim, nossa, como é bom quando a gente chega assim na igreja, num evento, né, num departamento da nossa igreja, e vê que tudo funciona sem a gente. Isso é muito bom. Esse deve ser o ápice da liderança. Nossa, mas aquilo ali assim, mexeu comigo mesmo, né? Como profissional, inclusive. Porque assim, a gente não vê isso. A gente vê aquele negócio assim, as feridas de rejeição, humilhação, ofensa, tudo está tão grande que é tudo meu. Se eu não coloco tudo aqui, eu perco o controle. É a necessidade de controle, entende? Por isso que eu chamo tudo para mim. Então, assim, é raro. Quando ele falou isso, né, e agora, pela segunda vez, estou ouvindo o pastor Reinaldo falando, né, e o senhor também vai fazer, né? O senhor já está começando. Eu me lembro também, há um tempo atrás, na época eu era só, assim, só não por menos qualidade, mas por menos atividade, né? Na época eu era só o líder do louvor da igreja. Já é muita coisa, e eu falei né? para a equipe, falei assim, olha, a minha intenção é que eu seja dispensável. A minha intenção é desenvolver vocês para que vocês consigam, para que a equipe possa conduzir o louvor ali sozinho, para não ser aquela coisa que precisa sempre do pastor tal, precisa sempre do Éder aqui para tocar, porque se ele não tiver, não vai funcionar. Eu falei, não, pessoal, eu tenho que ser dispensável. O meu objetivo é poder não ser necessário. Né? O meu objetivo é poder não ser necessário ali estar tocando para a coisa funcionar. Né? E tem que ser esse. Só às vezes a gente perde isso ao longo da caminhada, né? Sim, com certeza. Talvez até por não ter outras pessoas, né? Ter escassez, porque assim, às vezes você vai chegar em algum ministério para liderar e não tem uma liderança ali, então tem que se formar essa liderança. Então até lá acaba que o pastor vai ser sobrecarregado. Isso é entendível, né? Mas ele precisa abrir mão quando ele perceber, né, que estão sendo treinados. Confiar em, né? Mas uma coisa que o pastor Reinaldo falou, extremamente importante, isso tudo só pode acontecer a partir do momento que eu tenho autoconhecimento. Eu não mudo aquilo que eu desconheço, eu só mudo aquilo que eu conheço. Não tem jeito, é aquele negócio, aquilo que eu não governo, me governa. Né? Então, a gente precisa, de fato, entender como é. Nesse processo todo, tem temperamento? Tem. E o temperamento, eu acho ele fantástico. E eu queria abrir um parênteses aqui, não sei se vai ser um parênteses, mas é porque, assim, desde cedo, né, a gente ouve a questão do temperamento, eu particularmente ouço, e, assim, entendo um pouco, mas parece que eu esqueço sempre a característica de cada temperamento, como que é o sanguíneo. O sanguíneo e o melancólico, eu acho que são os mais caricatos, né? Talvez sejam os mais fáceis ali de se identificar ou de se descrever. Mas os outros, né? Tem, se não me engano, é o colérico e o fleumático, né? Isso. E tem agora o supino, mas eles assim, fizeram, né, o quinto temperamento agora para ficar melhor, para fins de estudos, né? Mas ainda não definiram muito bem as características desse supino, né? Mas para fins aqui a gente fala só dos 4. Certo. Aí eu queria pedir então para vocês, às vezes quem está acompanhando a gente, né, também não sabe exatamente como é essa descrição. Eu lembro que uma vez eu fiz tem alguns anos isso já, eu acho que uns 6 anos, fiz esse teste, né, para ver era um teste desses de internet, né, para ver qual que era o seu temperamento e tal. Eu fui marcando lá as respostas, né, de como que eu reajo a determinadas situações. O meu deu bastante equilibrado, só que pendeu um a mais do que os outros, né? Tem um percentual de um deles que foi mais forte. Só que eu não lembro mais. Um deles eu lembro que era o melancólico, né, e o outro eu não lembro, porque assim são 4, né? Então foram 2 que foram mais alto, né? O percentual, e os outros 2 um pouco mais baixos, só que assim, ainda muito próximos, né? Aí o outro eu nem lembro mais qual que foi. Talvez vocês consigam me dizer aqui, você é esse temperamento aqui.
Só olhando não dá, né, pastor? Não. Só olhando. Na verdade, para ser assertivo na avaliação, geralmente aplica testes, Sim. né? Nós Avaliação temos testes, psicológica, né, Aline? Para ter esse resultado mais assertivo, né? Então, Mas as características gerais assim de cada um, assim, a gente pode identificar, né? Temperamento eu falo que eu acho fantástico pelo seguinte, que foi Deus que deu. E deve ser Simples trabalhado. assim. Foi Deus que deu. Mas quando as pessoas descobrem que foi Deus que deu, vira justificativa para fazer aquilo que não é positivo nos A temperamentos. gente estava falando sobre isso ali na porta, né? É Antes de aquele nós negócio começarmos. assim, sabe Vira quando a muleta. pessoa, sabe quando a pessoa fala assim, eu sou desse jeito mesmo, eu dou um boi para não entrar numa briga, mas uma boiada para não sair. Aí você fala, pois é, mas esse temperamento foi Deus que deu. Tá vendo? É por isso que eu sou assim. Então agora todo mundo tem que me assim. aceitar Eu desse não jeito. levo desaforo para cá. E acha que é lindo, né? Bate no peito e fala que é isso mesmo. Ainda tem coragem de falar que é cristão, sendo que a base do cristianismo é mudança de vida. Né? Fantástico. Então eu falo assim, temperamento, Deus quer nos usar conforme aquele temperamento que Ele nos deu. Mas ele é moldado, ele é lapidado. Nós somos um diamante bruto que no nosso temperamento, sabe? E Deus vem lapidando. Tem que ser trabalhado para despertar ali a potencialidade de cada um dos temperamentos. O que a gente faz, né? No processo de autoconhecimento em psicoterapia? A gente minimiza pontos negativos e a gente potencializa pontos positivos. Sabe? Faz a pessoa avançar. Eu gosto de falar que foguete não tem ré. Então, quando a gente minimiza aqui o que é negativo, é como se você alavancasse aquela pessoa para frente. E ela não volta, porque ela não quer mais estar naquele estado de mediocridade. Entende? E cada temperamento tem seu ponto positivo e negativo, pode ter certeza disso. Ninguém é só lindo, né, o alecrim dourado. Então, tem as duas partes, né, com certeza. E é importante, né, Aline e pastor Éder, eu converso com alguns líderes, às vezes ele não consegue identificar sequer qual é o temperamento dele. Verdade. E, às vezes, nos relacionamentos dele com a igreja, com os membros, em alguns momentos, ele, por ter, sei lá, um temperamento colérico, sanguíneo, ele machuca o membro da igreja e depois ele fica sofrendo na igreja, em casa. E aí ele fica ali, depois ele tem que ir lá pedir perdão, às vezes tem vergonha e não sabe, não tem esse autoconhecimento. Ou às vezes nem percebe que machucou, né? Ou às vezes nem percebe que o membro, que aquela pessoa que ele relaciona com ela, ficou magoado. Imagine um sanguíneo lidando com um melancólico. Né? Se ele não tiver cuidado, ele anula o melancólico. Né? Então, isso é muito importante. Veja o quanto é importante o conhecimento pessoal, o autoconhecimento. Né? Mas é muito importante também isso não ser, de forma nenhuma, uma justificativa. Igual, tem alguns que usam como justificativo para falar, Deus até tocou no meu coração. Eu entendo que eu tenho um chamado, mas como eu sou sanguíneo, eu não vou cumprir com o meu chamado. Não é justificativa para isso. Porque né? é mais fácil, né? Negar do que entrar no processo da transformação. Né? Exatamente. Os temperamentos, como a Aline falou, eles não mudam, mas tem como controlar eles. Né? E a psicoterapia, a saúde mental, um acompanhamento em saúde mental vai ajudar essa pessoa a ter um equilíbrio para ela conseguir pastorear, liderar com excelência. Né? Quando falou aí de dar uma má resposta, né? O colérico é assim, bateu, levou. Né? Ou mesmo sem ter batido, porque ele é prático. O colérico é prático. Então, não vem com aquele negócio frufru, conversa e vai, rodeia. Não, é pabum, direto pronto. no ponto. Aí, como ele é muito prático, isso soa como agressividade para o outro. Isso no relacionamento de casal é ótimo, né? Um prato cheio, né, para confusão. Se o outro, então, for o melancólico com o colérico, meu Deus, vai chorar o tempo inteiro. Por que você fez isso comigo? O que eu te fiz? Ou então ficar emburrado. Por que você está falando isso? Por que você está fazendo isso? Mas não é. É o temperamento dele, a praticidade que pode ser interpretada. Então, a pessoa entendendo que ela já tem essa maneira mais prática de ser, ela segura um pouquinho, sabe? Pede lá a Deus, coloca cadeado, só os cadeados não dá não, põe a corrente na minha boca, espera pelo menos dar um processamento do cérebro, para depois eu emitir a resposta, né? Ele já começa então a trabalhar. Então, assim, é importante demais. Esse é o colérico, né? O colérico.
mas tem mais característica dele. É um líder. Colérico, a liderança dele é maravilhosa. Ele é extremamente proativo, tem ambição e esse comportamento de dominação, mas é explosivo. Vai de 0 a 100, assim, numa velocidade mais do que... Mais rápido que a Ferrari. Né? Com certeza. Então, ele precisa entender isso, porque ele governa, ele segura, ele tem um controle, não tem o fruto do Espírito, domínio próprio. Então, pois é, faz parte, né? Mas ele precisa conhecer que nem tudo do colérico, liderança, você está precisando de alguém para poder liderar um departamento X, né, pastor? Coloca um colérico lá, porque ele vai dar conta, o negócio vai ficar bom. Mas se você estiver precisando de alguém para aconselhar, não põe ele não, porque ele vai acabar com a pessoa. Põe o melancólico, porque o melancólico ele é amável, ele é leal, sabe? Ele tem empatia pela dor do outro. Então você coloca ele para sofre, você coloca ele para aconselhar, sabe? Mas não vai pedir conselho para um colérico não, que você vai sair de lá com raiva dele. E o tal do fleumático? Né? O como fleumático que ele funciona? É o máximo. Não, mas o fleumático tem até aqui que eu anotei. O fleumático é aquele da paz e amor. Tudo tá bom, tudo tá certo. Tá beleza, segue o fluxo. Coisa meio sem sal nem açúcar? Ele é o equilíbrio. Ou tranquilo demais? Ele é o equilíbrio que beira a indiferença, que tanto faz mesmo, assim, chega a ficar acomodado, que a parte é ruim, né? Mas é uma pessoa que é extremamente concentrada, né, o que você der de atividade que ele precisa de concentração, ele vai fazer, de hiperfoco, tem mesmo. Uma paciência de Jó, tem, sabe, uma pessoa com extrema paciência, concentração, é calma, não gosta de conflitos, então vai fazer de tudo para não entrar em conflito. Dentro da igreja, né, ele vai ser aquele apaziguador. Se vê um conflito aqui, ele fala, não, irmão, peraí, calma, não é assim, não. É uma pessoa que vai ter sempre mais facilidade de mediar uma relação um pouco mais só porque ele precisa daquele empurrão sempre. Vamos, irmão? Bora? Vamos fazer? Sai daí, ó. Você está sentado tem muito tempo, vamos embora? É a pessoa que precisa da manivela, né? Isso, e é sempre. Mas depois que pega, vai bem. Né? Não, se ele tiver o autoconhecimento e entender que essa é uma dificuldade dele, pode ser que ele vá bem. Né, pastor? Se ele tiver essa disposição de entender que ele não precisa sempre ter uma manivela, que ele pode ser a própria manivela. Se conhecendo, ele vai, então, conseguindo perceber, olha, eu preciso dar o start. Né? Isso. Então, é importante entender que os temperamentos, eles podem ser muito úteis também para dar uma dinâmica para a igreja. Imagine que tem lá um pastor que ele é colérico, né, ou sanguíneo, e desponta ali no seu arraial, né, nos seus membros, uma pessoa que ele é fleumático. De repente, vai ajudar ele em alguns momentos difíceis, né, para dar essa dinâmica até para o pastoreio dele na igreja. E aí é muito importante voltar àquela questão do pastor estar com esse olhar de descentralizar, entendeu? Também aqui, nessa questão de observar essa questão dos temperamentos. Porque daí, se ele tiver com esse olhar mais amplo do reino de Deus, ele vai conseguir visualizar líderes que têm um temperamento diferente dele. Né? E eu acho isso riquíssimo. Eu fico observando a congregação, que eu estou ainda é uma congregação com poucos membros, mas eu fico olhando e já tentando encaixar alguém em locais que vão dar essa dinâmica para a igreja, entendeu? Eu sei que isso também é um processo, porque a gente precisa respeitar, né, esse processo, né, que cada um, além de ter essa questão dos temperamentos, ele tem uma história de vida por trás dele, que a gente precisa entender quando é que ele vai conseguir exercer essa liderança com essa dinâmica que a gente espera, mas eu vejo isso algo excelente. Então, se os líderes abrirem para essa questão, a mente para essa questão, ele pode estar com a joia ali que vai ajudar ele, inclusive, a sanar algumas dificuldades no arraial que, às vezes, se torna até um problema espiritual para a igreja. Né? Então, isso é muito importante, ter esse olhar. Né? Eu quero voltar um pouquinho a essa questão do pastor ter um olhar, técnico, de descentralizar, né? Um olhar
talvez até técnico. Eu sei que é difícil, às vezes, para o pastor, porque ele já tem tantas outras funções, mas eu faço isso aqui até com uma forma crítica, não com o objetivo de rebaixar nenhum pastor, mas com o objetivo de nós melhorarmos a nossa função como pastor, né? Eu acho que uma coisa que o Éder pode falar melhor do que eu, que nos preocupa, inclusive na Renovada, é o envelhecimento dos pastores e a dificuldade, inclusive, do seminário de trazer jovens para substituir os pastores que estão aí. Então, eu ainda acredito que dá tempo. Eu lembro que em 2012, quando eu fiz o seminário, eu questionava isso para alguns professores, quando eles falavam, mas a liderança, nós temos uma liderança e não surgem novos líderes. Eu penso que tem muito disso. Eu hoje, como pastor, em uma congregação ainda, eu fico olhando um jovem ou outro que tem iniciativa e falo, olha, tomara que ele seja bem melhor do que eu, porque daí eu tenho certeza que o reino vai ganhar com isso, né? Então, eu penso que é muito importante nós começarmos a pensar nisso, né? Pensar nisso como até algo que vai trazer um descanso mental para o pastor, né? Para o líder espiritual. E também, por que não, para toda a igreja, né? Para toda a comunidade, né? É verdade. Nessa preocupação do pastor Reinaldo trouxe, desse envelhecimento pastoral, ela é importante. Então, precisa, desde já, treinar, então, novas pessoas, porque a tendência é envelhecer e morrer. E aí? Quem vem depois? Quem vem? Como que são treinados essas pessoas? E se for alguém que está adoecido, esse fim pode vir até mais cedo, né? Inclusive, ele mesmo pode acabar com tudo. Já entrou no esgotamento tão grande que aquela igreja ele fecha. Ele não consegue mais, então ele fecha, porque não tem mais ninguém para assumir. Ele também não vai deixar ninguém assumir. Então, vamos fechar, vamos acabar, que é mais fácil do que enfrentar. Porque enfrentamento dá trabalho. Até mesmo para a gente perceber isso que o pastor Reinaldo está falando, né? Chegar um pastor mais maduro, né? E falar isso, vai ter resistência. Porque é um enfrentamento que não estão querendo ter, porque vão ser substituídos. É aquele negócio, quando eu deixar de fazer isso, né, o que eu vou fazer? Parece que arranca-lhe a identidade. Um exemplo assim, prático, já fora do ambiente da igreja, mas outro dia, conversando com minha esposa, ela falando, né, da questão do trabalho dela, de serviço de algumas pessoas, que todo mundo olha, parece que é muito difícil, é complicado demais, a pessoa está sempre preocupada, mas na hora que vai ver, o serviço é fácil. Mas, às vezes, a pessoa mantém aquele discurso de que o negócio é complicado, é difícil, e que ela precisa fazer, tem que esforçar muito e tal, para esconder o fato de que é tão fácil que qualquer outra pessoa pode fazer. E se qualquer outra pessoa puder fazer, eu me tornarei dispensável. Então, aquela dificuldade de querer ser indispensável, né? Porque perde a identidade. Passou a vida inteira só naquilo ali e perde a identidade. Quando eu estava no Exército, a gente tinha um programa lá no Exército para a aposentadoria, para a reserva dos militares, para entrar na reserva, porque eles entravam num sofrimento profundo. Porque a vida útil, digamos assim, do militar, ela é breve, né? Professor, né? Eles vão para a reserva aí com 50 e poucos anos, quando não sai a general ou é um QAO, eles vão, né, novos para a reserva. Meu pai foi para a reserva com 40 e poucos anos. Então, assim, o que é que faz depois? E aí? Você é o quê? E eu atendi vários militares dessa forma. Está chegando o tempo, tem que ir para a reserva. Vou fazer o quê? É tanto que muitos deles tentam voltar, já com uma outra nomenclatura que tem lá dentro, né, que chama PTTC. Então, eles tentam voltar, porque não suportam a ideia de não ter mais aquele ritual diário, porque perde-se a identidade. Tirar a farda é perder a identidade. Então, assim, trazendo para o contexto, né, nosso mesmo, entender que a gente é alguém além daquilo que a gente exerce. Entendeu? É verdade. Além daquilo o que eu que a faço gente não exerce. sou eu, né? Eu não sou o que eu faço. Aí me faz pensar
será que de fato eu sei quem sou eu? Ou eu Aí entra o só sei, autoconhecimento. exatamente, ou eu só sei aquilo. Nós temos a identidade de Cristo, a gente já sabe disso, nós somos filho amado, tá? Ok, beleza. Eu não estou falando dessa identidade. Eu estou falando de quem você é, de fato, na sua estrutura. Você sabe? Primeira pergunta que a gente faz com o consultório, né? Manda escrever uma redação lá, né, pastor? Sim. Quem sou eu? Quem sou eu? Aí começa a pessoa desempenhando as funções. Coloca o nome completo, CPF, identidade, sou mãe, sou isso, sou aquilo, e a gente vira, não E é no caso, o função, pastor não, pergunta, filho. qual é o seu nome? Meu nome é pastor fulano. Isso, Meu porque nome é pastor ciclano. a profissão, né, vem antes, entendeu? Então, assim, eu vejo também que vai uma coisa assim bem mais profunda nessa preocupação do pastor Reinaldo, né? Como que vai ser? Só porque o que está precisa entender que ele também, ele não está sendo substituído, não está sendo rejeitado, né? Nem humilhado porque ele está saindo dessa posição, mas que ele tem ainda uma identidade, tem o seu valor fora, né, daquele ministério. Vai desenvolver outras potencialidades, porque tem, habilidades tem, é só desenvolver. Inclusive, né, Aline, eu penso que um pastor, por exemplo, imagina um pastor que está aí no ministério há 40 anos, né? Eu acho que é mais do que merecido ele começar a ir desacelerando isso, até para ele viver aí, talvez, a velhice com a qualidade, né, com a saúde mental. Né? Com Eu acho que é certeza. muito importante ele começar a pensar na possibilidade de ir fazendo uma transição para ser uma coisa saudável para ele desacelerando, né, no ministerialmente falando, e já está, inclusive, incluindo alguém ali que também a igreja, né, local, ao qual ele estiver pastoreando, não vai se sentir tanto. Né? Não ter aquela ruptura, né? Exatamente. Então, isso é muito importante, né? Essa consciência, entendo que isso é algo que pode ajudar muito ambos os lados, né? Para fazer isso de uma forma saudável, Sim. de uma forma... Interessante. E você falando da questão do pastor já com 40 anos de ministério, e aí eu fico pensando, a forma como a sociedade caminha dessa maneira, né? Cada vez mais acelerado, tudo muito rápido, tudo muito instantâneo. E aí eu lembro de ver uma tirinha, né, fazendo uma crítica, né, a esse movimento de aceleração, focando na questão de vida profissional. A pessoa fala, olha, faça isso, durma poucas horas por dia, faça tudo que você conseguir, não delegue nada para ninguém e tal, seja o melhor em tudo, dê 100% e morra de infarto aos 30 anos. Isso aí. Parabéns. E será que as pessoas que estão entrando agora no ministério, será que há uma perspectiva de ter essa longevidade ministerial? Porque eu acho que talvez a maioria das pessoas, ao pensar em uma figura de pastor, vai pensar em alguém mais idoso, alguém com uma experiência de vida mais longa, mas, por outro lado, também tem os pastores mais jovens, né, que aqueles que estão no início ou no primeiro quarto aí do ministério, ou talvez já na metade. Mas será que há expectativa de quem entra agora no ministério ter um ministério tão longevo, ter um ministério de chegar aos 40 anos, 50 anos de pastoreio? Pela perspectiva de vida, né, que a perspectiva de vida agora é de 80 anos, tem aumentado, né? Tem aumentado. Uhum. Então, a gente entende que isso vai depender também muito da forma com que esse líder, ele está, como que ele pensa a vida, até essa questão de até onde ele entende que é o limite dele à frente de uma igreja. Né? Eu penso que se ele quiser, talvez ele vai ter uma longevidade até maior, levando em consideração que essa perspectiva de vida hoje é maior do que há 20 anos atrás, 30 anos atrás. Né? E eu entendo que pode sim. Isso vai depender. Eu, por exemplo, como eu tenho essa visão descentralizada e tal, eu falo que quando eu tiver com 60 anos, no máximo, eu não quero estar à frente de uma igreja mais não, até porque eu entendo que vai ter pessoas mais capacitadas e eu tenho um sonho pessoal, inclusive, de ser tutor de pastores. Né? Então, é um sonho, então eu não me vejo
30 anos pastoreando uma igreja, mas eu entendo que se o meu chamado for completamente para pastorear, e se a pessoa está se sentindo bem, condições, eu acredito que ele terá. Claro, se cuidar da saúde, tiver todo esse cuidado. Vai depender, então, dessa forma, desse autocuidado, né, e desse autoconhecimento. Depende da própria pessoa. A longevidade da vida dele. Tanto vida quanto física quanto ministerial. Exatamente. Vai depender da vida dele. De como que ele vai lidar com tudo isso. Certo. E, caminhando aqui, talvez já para o final, né? A gente fala assim que o pastor, quando fala que está acabando, tem mais 30 minutos, né? Por aí. Mas, pensando aqui, uma pergunta que, assim, algo que ficou na minha cabeça enquanto a gente estava pensando nessa questão de saúde mental, saúde emocional, ministério. A gente vê a vida de grandes homens de Deus, grandes mulheres de Deus, que são reconhecidamente heróis da fé, né? São pessoas que tiveram um ministério grande, frutífero, exponencial, mas que também, juntamente com isso, enfrentaram problemas emocionais muito grandes. Um grande exemplo disso é o Charles Spurgeon, né? Conhecido como o príncipe dos pregadores, alguém que pregava para uma multidão sem a tecnologia que a gente tem do microfone, né? De um ambiente todo preparado para isso. E ele conseguia pregar e pregava os sermões de muita qualidade, e pregava em quantidade também, né? Significativa, notória, mas lutava muito com a questão da depressão. É possível hoje ser, ou não somente hoje, mas ao longo da história, ser de fato um herói da fé e ter um ministério frutífero, apesar da patologia, apesar dos problemas emocionais e mentais? É possível, totalmente possível. Ainda mais hoje, né, que a gente tem essa preocupação de sempre falar a respeito, trazer o conhecimento, uma psicoeducação, né? Então, claro que sim. Né? Se ele entende, passa por esse processo, vai procurar pessoas capacitadas que também não pode ser qualquer pessoa, né? Qualquer pessoa. Então, pessoas capacitadas entra nesse processo de autoconhecimento, enfrenta de frente, porque problemas são feitos, né? Foram feitos para a gente enfrentar. Não é para fazer de conta que deixou de existir, não, porque ele sempre vai estar lá. Se você fizer de conta, ele vai continuar lá, só crescendo. Né? Então, enfrenta de frente, como Spurgeon fazia. Em frente, é doloroso? É difícil? Entrar no processo? E isso é contínuo, é todos os dias, sabe? É matar o leão, de fato, todos os dias. Por dia. Então, sim. Agora, se você não faz nada disso, a possibilidade de você frutificar é muito pequena. Porque você vai criando raízes, né? Raízes negativas. Porque raiz é para te fincar embaixo, não é? Então, se te segura para baixo, você não vai avançar. Entende? Então, assim, se você, de fato, enfrenta esse problema, tenha o autoconhecimento, entende que tem uma dificuldade, procura pessoas, né, capacitadas, entende, né, que medicação não é bicho de 7 cabeças. Porque não vai estar pecando se tomar o remedinho. Gente, pelo amor de Deus, né? Entendendo que a depressão ela não tem um fator somente social ou emocional, ela tem um fator neurobiológico. Falta um neurotransmissor chamado serotonina. Então, é necessário entrar com uma medicação para que, de fato, seja reposto, faça novas sinapses para trazer essa serotonina. É tanto que, quando a gente vê uma imagem de PET scan de um cérebro com depressão em 100, o cérebro com depressão, ele é apagado, ele é cinza. E aí a gente percebe, quando as pessoas falam assim, as depressivas, né? Falam que o meu mundo é todo cinza, é tudo nublado. E quando você vê uma imagem da pessoa saudável, que não tem um transtorno de depressão, ele tem pontos luminosos, que é justamente a serotonina. Então, não é só a oração ajuda, gente, claro que ajuda, mas tem a ação no final da frase, né? No final da palavra. Tem a ação. A ação é o quê? É procurar uma psicoterapia, né? Com um profissional gabaritado, um psiquiatra. Se seu coração está ruim, você vai no cardiologista. Se sua cabeça está doendo, você vai no neurologista. Se suas emoções, é o psiquiatra que cuida.
É algo que eu sempre gosto de falar. Assim, às vezes a pessoa, quando alguém demonstra nessa resistência, fala, olha, você está com dor de cabeça, você vai tomar um remédio para essa dor de cabeça. Você está com dor no estômago, você vai tomar um remédio para essa dor no estômago. Mas se você está com um problema emocional, se você está com um problema, né, psiquiátrico, por que você não vai procurar alguém que tenha essa capacitação para te ajudar nessa área? Né? E eu li uma frase que eu achei fantástico. Não lembro agora o livro para falar qual que é o livro para vocês. Mas, assim, era mais ou menos assim, o extraordinário Deus faz, e o ordinário Deus faz todo dia através da vida dos médicos para nos curar. Sim. Porque o ordinário é todos os dias. Saúde mental e espiritualidade. Foi nesse livro, acho que foi nesse livro que eu li. Inclusive, mesmo. já fazendo aqui o gancho, né, o seminário vai fazer o sorteio desse livro, né, no nosso congresso. Do Arival, né? Isso, o pastor Arival Dias, né, da IPB, lá de Pinheiros. Então, nós vamos fazer o sorteio desse livro no congresso, né, já no próximo final de semana. Então, tem no Instagram, quem não... A gente vai deixar depois o link, né, na descrição do vídeo. No Instagram do Reno Jovem e também no Instagram do seminário. Quem quiser participar do sorteio, aí vai ser feito o sorteio lá, e se a pessoa não estiver lá, a gente espera que esteja no congresso, né? Mas se não tiver, a gente entra em contato para poder comunicar, né, o recebimento, né, o sorteio do livro. Fecha parênteses. Sim. Então, Éder, é tão importante essa pergunta, né? Nós temos, por exemplo, Elias, né, que alguns psicólogos, inclusive cristãos, pegou o caso de Elias e fez um estudo de caso. Inclusive, eu já palestrei em algumas igrejas sobre isso, e era um homem super espiritual. Como que nós vamos dizer que Elias não era espiritual? Um homem que clamava a Deus, não chovia, clamava, chovia, que caiu fogo do céu, entendeu? Era um homem super espiritual, mas que teve um momento na vida dele, por vários fatores que está ali no texto, né, que ele teve um momento que chegou a pedir a morte. A gente, é até interessante, né, ali no texto, né, a forma com que foi feita a intervenção de Deus com ele é muito parecido com a forma com que nós, psicólogos, nós fazemos no consultório. O que te trouxe aqui, Elias? O que levou você a estar aqui dentro dessa caverna, né? Ou seja, essa caverna onde a pessoa não consegue mais executar as suas atividades que antes era normal, fazia com excelência. O que trouxe você a esse estado? Né? E Elias fala, né, sobre o que estava ali no coração dele, o que realmente estava trazendo aquela dificuldade mental, aquela dificuldade na saúde mental. E depois percebe que há a mesma pergunta. Justamente pelo falar tudo que estava ali, né? Como a Aline falou, era muita coisa que estava enraizado ali, porque ele sofreu naquela batalha lá com os falsos profetas, provavelmente afetou muita coisa na vida humana dele. Porque, ele, como a Aline falou, nós temos um corpo que é humano e que ele precisa de cuidados. Então, para os pastores, né, que às vezes são muito rígidos, inflexíveis nessa situação de procurar uma ajuda, é muito importante procurar ajuda. Se está passando por uma dificuldade nessa área, procure uma pessoa de confiança, o mais neutro possível, se ele não quer expor, não quer, a princípio ele tem essa dificuldade de expor, inclusive, para a igreja, né? Procure o quanto antes um profissional, um pastor da confiança, para ajudar ele a reabilitar nessas dificuldades. Que talvez, às vezes é silencioso, né, Aline? E às vezes muitas pessoas não conseguem ver essas deixas, né, no dia a dia, o que está acontecendo, principalmente no ativismo. Talvez até a falsa impressão, como Elias teve, né, de que ele estava só. Ele diz, só tem eu, né? Então, abandonado. Abandonado. E é interessante fazer essa eu nunca tinha parado para pensar nessa questão, essa análise. Eu não sou psicólogo, né? Então não tinha como eu fazer essa análise. Perceber ali a situação de Elias e como às vezes acontece isso na nossa vida, às vezes a gente até reconhece, chega a identificar que tem o problema, mas espera que Deus fale no grande evento, que Deus fale no fogo, no vento, na fumaça, no terremoto, no milagre, mas às vezes Ele quer falar no cicio suave. Mas aí tem um detalhe, todo o processo de cura começa pela fala.
Ele precisou falar primeiro. Ele precisou falar, né? Quando foi falada a questão de ser espiritual, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você pode ser um grande profeta, você pode pregar nos 4 cantos desse planeta, profetizar e tudo mais, e ter uma alma completamente deformada. E às vezes as pessoas confundem a espiritualidade com o ativismo. Exatamente. Né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Faz parte, fazemos, porque a gente acredita que a gente é corpo, alma e espírito. Né? E o tratamento também de Deus é corpo, alma e espírito. É bem isso completo. Aí. Né? É completo. Né? Mas a alma, há um fator assim, bem interessante, porque como tem os nossos desejos, sentimentos, tudo lá, e quando nós convertemos, isso é um processo, né? Satanás, ele sabe que ele não pode tocar no nosso espírito. Porque imediatamente, quando recebemos a Cristo, a alma, tudo se fez novo. O espírito veio habitar. Mas na nossa alma existe uma milícia. Porque Satanás sabe que quando toca na nossa alma, nos torna zumbis espirituais, além de péssimos testemunhos. Porque a gente começa a enfrentar as adversidades da vida à contramão daquilo que a Bíblia nos ensina. Fica uma pessoa eclipsada, né? Exatamente. O nosso exemplo como cristão, ele modifica. É aquela pessoa, nossa, mas é tantos anos que você é crente agora diante de um problema. E aí, cadê sua fé? Né? Porque a gente é assim criticado. Eu brinco que o professor, né, professor? O professor, ele não ensina quando ele está aplicando a prova. Ensina? A prova é só uma checagem, uma verificação. Do quê? Do que o senhor já Do que já foi ensinou. Trabalhado ao longo, né, do período. Então, a prova, ela vem. Né? Deus permite a prova na nossa vida, justamente para saber, né, para a gente colocar em prática, uma oportunidade maravilhosa para nós colocarmos em prática tudo aquilo que Ele nos ensinou. E como que a gente está lidando com isso? Qual é o exemplo que nós estamos lidando com isso? Né? Então, a nossa alma existe uma milícia e nós, como cristãos, nós precisamos entender isso. E é uma milícia que luta o tempo inteiro, porque afetando a nossa alma, a gente paralisa. A gente paralisa. Sabe? Ou às vezes até retrocede, né? Retrocede, também. com certeza. Não vai avançar. Porque, assim, se tem algo que paralisa qualquer pessoa, né, pastor Reinaldo, são as doenças da alma. São as nossas emoções. Como também, quando é uma alma curada, não tem quem segura. É aquela pessoa que desbrava o mundo. Sabe? Pode vir qualquer tempestade, que a rocha é tão rocha que não sai. Que não permanece firme. Permanece. Certo. E a gente poderia pensar, né, em situações, né? O que, dentro do contexto da igreja, que pode afetar mais uma liderança, afetar mais, seja um líder de departamento, de ministério ou o pastor, que tipo de coisa que pode afetar mais o pastor e como que ele pode lidar com isso, conseguir lidar de uma maneira mais saudável. Até para quem, às vezes o pastor está nos ouvindo, um líder de ministério está nos ouvindo e de repente ele pode ouvir um exemplo de uma situação e pensar, poxa vida, eu não tinha pensado que eu poderia fazer dessa maneira ou que eu poderia reagir de uma maneira diferente do que era. O que mais fere? Eu acredito que vocês atendam muitos crentes, né, em consultório. Claro que não dá para expor, né, casos, mas só que vocês podem perceber também as situações que mais ferem as pessoas na igreja, né? E o pastor, sabendo disso, pode também, então, contornar essas situações, tanto para ele quanto para não adoecer os outros, né? Eu vou falar de uma ferida só, que é a ferida da ofensa. Por que a ofensa? Porque a ofensa, ela desperta em nós um senso de justiça e um senso de merecimento. No sentido assim, por que fez isso comigo? Por que é comigo? Por que aquela experiência de 20 anos atrás, né, na outra igreja que eu pastoreei, a pessoa, ele se sentiu magoado porque alguém falou mal dele, ele foi difamado, foi caluniado. Aí ele traz essa experiência traumática, porque não tratou, está ofendido ainda, né, está doendo. Acho que vai ser sempre assim. Está doendo, aí ele vem para cá. Então ele já se isola. Aqui ele já não conversa com ninguém. Ele já tem um comportamento por causa dessa dor não resolvida. Ei, tem que voltar lá, tem que resolver.
E a ofensa, ela além, né, de trazer esse senso de justiça e merecimento que nós não temos, isso não existe, né, para nós, Não, de jeito não nenhum. temos esse negócio, ele aflora o nosso orgulho. Porque ele faz com que a gente fique sempre por cima. Entende? Tem um livro, A Isca de Satanás, de John Bevere, não sei se vocês conhecem, mas é um livro que fala especificamente da ofensa como a principal isca de Satanás para o cristão hoje. Porque é o que tem tirado líderes das igrejas. É o que tem derrotado, que tem derrubado as igrejas por conta desse senso de justiça. Por que é comigo? Por que o irmão está fazendo isso comigo? Sabe? Ou o irmão vem também conduído, né? Por que o pastor fez isso comigo? Quando o senhor fez a pergunta, né? O que pode acontecer? Não é o que pode acontecer. Porque, na verdade, não são as situações. Porque para cada pessoa, né? é a mesma situação para o pastor Reinaldo e para mim, nós vamos experienciá-las de maneira diferente. Né? Ela vem, mas que maneira que eu vou reagir externamente, né, na resposta e que maneira que isso vai produzir internamente comigo. Então, não é o que os outros fazem, né? É de que forma que eu reajo àquilo. Eu posso dar a mesma resposta, né? Vamos supor, essa pessoa que foi ofendida, se sentiu ofendida. Eu posso dar uma resposta para o senhor ficar ofendido, e a mesma resposta para o pastor Reinaldo dele, ó. Nem perceber que poderia ter sido uma ofensa. Tipo assim, né? Não entendi, é só isso. Tá bom, vida que segue. O outro não. Remói, ressente, briga, ignora, fica orgulhoso, fulano que tem que me pedir perdão, não quero saber, começa também a fazer a mesma coisa que o outro fez, né? Se é caluniar, também calunia, e vira aquela guerra, porque afinal de contas... Pagar com a mesma moeda, né? Porque afinal de contas, eu não merecia. Então, não é bem as coisas que acontecem. É como eu recebo isso e de que forma que eu elaboro isso. E aí, uma experiência mais pastoral do que psicológica no consultório, quando eu recebo um cristão vindo de uma outra igreja, eu sempre tenho o cuidado de escutar, tentar compreender o porquê que ele veio de lá, porque talvez ele já veio de lá ofendido, ferido. E aí eu tenho muito cuidado de ser transparente para ele, que lá na minha igreja tem pessoas muito parecidas com as que feriram ele lá, e que se ele não mudar a forma, talvez, de ver isso, a forma de lidar com essas questões, ele vai continuar sendo ferido também lá na minha igreja. Eu sou bem... Porque, na verdade, vai ser ele que vai estar se ferindo, né? Exatamente, porque ele já vem, né, com isso. Então, é a percepção dele de mundo. Aí. Exatamente, até porque ele chega e fala, não, eu percebi que aqui a igreja é diferente e tal. Aí eu já dou aquele choque de realidade para a pessoa já ir repensando sobre a forma dela lidar com o que as pessoas fazem com ela, entendeu? Porque daqui a pouco ela vai ser um problema para mim também, até porque ela tem que saber lidar com isso e resolver isso. E aí entra o perdão, né, que é muito importante, e o auto-perdão, pessoal. Se essa pessoa não consegue ir lá atrás e perdoar aquilo que ela entende que a pessoa fez com ela, ela vai continuar tendo muitas dificuldades, inclusive com a saúde mental. Eu observo isso em algumas pessoas. Enquanto ela não conseguiu liberar o perdão, e às vezes até auto-perdoar pessoalmente, ela continua com essa mágoa, né, com essa ferida. E aí ela não vai conseguir, nem lá na outra igreja onde ela estava, nem na minha, nem em local nenhum. De galho em galho, e o perdão é um fator interessante, né? Muitas vezes as pessoas não liberam o perdão, que é a forma como nós falamos, né? Sim. Porque elas acreditam que o outro não merece ser perdoado. Só que elas ainda não compreenderam que quem será livre é ela. É ela mesma, não é o outro. Eu estava até conversando hoje. Estava conversando hoje na escola com a aluna, e ela falando os problemas que ela estava tendo lá com o namoradinho dela, e eu estava dando uma de conselheiro lá, né? Ela falou que ele erra sempre e tal, e aí ela falou que até falou que perdoou, mas desde que ele não fizesse de novo. Eu falei, não, mas desde que ele não faça, lógico, você espera que ele não erre de novo, mas não tem como colocar essa condição. Porque senão não é um perdão, né? Porque o perdão, ele
inevitavelmente ele acaba abrindo essa brecha. Pode ser que a pessoa falhe de novo. Bom será se ela não falhar, mas pode ser que falhe, né? Pode ser que aconteça de novo. E aí eu tenho que estar disposto a perdoar novamente. Né? Perdão não é esquecer, né? As pessoas também acham que é assim, perdoei, eu tenho amnésia, eu sei, nunca mais vou sofrer por conta daquilo, né? Vou continuar caminhando lado a lado com a pessoa, tudo lindo. Não é bem assim. O perdão você não esquece, né? Você não esquece. Mas você não cobra mais a dívida que foi pagar. Se ficar cobrando é porque não perdoou. Exatamente. Né? E vai à contramão. Né? O John Bevere ele fala que quando nós não perdoamos, nós praticamente negamos o sacrifício de Cristo na cruz por nós. É verdade. Porque na oração do Pai Nosso está lá, né? Perdoa as minhas ofensas como eu perdoo a quem nos tem ofendido, né? Assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Então, condiciona. Exatamente. Né? Condiciona. Eu percebo o perdão de Deus na minha vida e demonstro ele perdoando também o outro. Quantas vezes necessárias forem. Né? E é importante, né? O perdão, ele é um princípio espiritual, né? Dado por Deus. Mas eu não sei se a Aline já teve essa experiência. Eu atendi já um ateu. E o dia que ele conseguiu perdoar e se auto-perdoar, a próxima sessão foi um divisor de água. A evolução do paciente é uma coisa impressionante. E aí, quando traz para nós que somos cristãos, quando a gente atende um cristão que não consegue perdoar, você fala... A gente fica com raiva. Não compreendeu o que Cristo, o que Deus fez por nós. Né? Que foi perdoar quando nós não merecíamos. Né? Um ateu entende o princípio, pratica e passa a ter uma saúde mental ótima, e às vezes um cristão está ali sofrendo com essa ferramenta poderosa, espiritual que Deus nos deu. Às vezes até o pastor está lá sofrendo sem conseguir perdoar às vezes um outro pastor, sem conseguir perdoar às vezes um membro da igreja ou de uma outra igreja que já pastoreou anteriormente e segue adoecido. Né? Como já vem adoecido, a ótica é diferenciada, né? Ele vê sempre a ótica do irmão que chega na igreja já doente. Toda a igreja vai fazer exatamente aquilo, né? Porque ele já vem adoecido. Então, às vezes, o pastor ele já vem adoecido de alguma situação, ou até mesmo coisas particulares, às vezes nem foi ministerial. Né? Às vezes foi violência, exposição a algum tipo de violência, algum, sei lá, assédio moral, alguma coisa, não sei. Perda. Né? Perda. Então, sei lá, nem números. Porém, ele já chega adoecido. E ali ele já começa a ter. Os seus comportamentos eles são medidos a partir, né, daquele adoecimento de alma que ele tem. A percepção dele de mundo é o que vai ditar, que vai ser o motivador dos seus comportamentos dali para frente. Aí é onde a gente percebe que é um desastre em cadeia. Né? Não tem como. Nunca fica num lugar só. Né? Não, vai desencadear. Né? É aquela pessoa assim, amarga, ela amarga tudo mesmo. Tudo que está à sua volta. Todos sofrem, não é só uma pessoa, todo mundo sofre. Né? E acaba que o líder cristão ele tem uma responsabilidade maior, porque ele tem que mostrar em si aquilo que ele prega. Porque, inevitavelmente, é um espelho, né? É uma referência. Exatamente. Então, à medida em que ele se desenvolve, né, nesse sentido e busca essa cura, ele também vai acabar gerando essa cura, mesmo que indiretamente, né? O membro vai olhar e falar, opa, peraí, meu pastor está fazendo isso. Por que eu não posso fazer também? Teve um pastor que eu atendi e ele teve um problema muito sério com o pai. Né? Uma rejeição do pai e tudo mais. E a maneira como ele se relacionava com Deus era uma. E numa das nossas sessões eu falei, olha, a gente precisa rever a sua paternidade. Você não tem relacionamento com Deus porque você não teve relacionamento com o seu pai. Vai e conserta. Não vou. Não vou. Meu pai não merece a minha companhia. Eita. Eu não estou falando de merecimento. Se merecer, você nem devia estar aqui. Você devia estar morto, inclusive. Porque merecer, ninguém merece. Né? Vai e conserta. Depois de algumas sessões, trabalhando essa questão, né, que a gente reflete, né, essa paternidade, a paternidade aqui com a paternidade com Deus, ele conseguiu fazer esse conserto com o pai. As orações dele modificou. Era nítido, sabe assim? As pessoas não sabiam o que tinha acontecido, claro, né?
mas era perceptível, né, a mudança na maneira como ele falava, porque ele começou a falar o meu Pai. E ele sentiu essa, até arrepio, ele sentiu essa paternidade de Deus, aquilo que ele nunca sentiu com o pai dele, mas que ele conseguiu ir lá e perdoar. Entender que foi uma deficiência do pai, uma limitação do pai naquele momento, mas que agora ele servia um Deus e que ele tinha um pai que supria todas essas necessidades. A oração Mudou. ficou diferente. Glória a Deus. Amém. E voltando aqui um pouco ao que o pastor Reinaldo havia falado sobre Elias, né? Eu lembrei do livro, não sei se vocês já leram, do pastor Wilson Porte Júnior. Ele tem o livro Depressão e Graça, né? E aí nesse livro eu não li ainda, mas ouvi assim algumas exposições do próprio pastor, do próprio autor, falando sobre o livro, como que ele desenvolvia ali, porque ele tem uma série de aulas falando dessa questão, né? A depressão no ministério, a depressão na vida do cristão e tal. E ele dava esse exemplo de personagens bíblicos, né? E é interessante porque às vezes a gente olha para aquela pessoa, aquele sujeito que está ali na Bíblia e pensa, não, está aqui na Bíblia, ele é perfeito. E não é, né? Está aqui na Bíblia, é um super-herói, mas não é, né? Elias teve muito problema, e quantos outros não tiveram também, né? E a gente precisa reconhecer porque se está nas Escrituras, é para o nosso ensino, né? Para o nosso aprendizado. Se a gente aprende tantas outras coisas, por que não também aprender a lidar com as emoções a partir das Escrituras? Né? É importante desenvolver e fomentar isso também na igreja. Né? Com certeza. Com certeza, através dessa psicoeducação e mostrar que nós somos perfeitos nas nossas imperfeições. Que não tem nenhum problema, né, a gente ser imperfeito. A Bíblia está cheia de pessoas, até mesmo improváveis. Gideão, mas, né? Por que não dizer? Morria de medo de tudo. Né? Escondido, o menor da casa, uma família pequena, uma tribo pequena. Esse era daquele assim, ó, na hora que via alguma coisa, saía correndo para não pegar nele. Né? Então, assim, era o mais improvável. Então, a gente está cheio, né, disso. Então, entender, né, que o espiritual não tem nada a ver com as nossas emoções, né, faz parte, sim, do conjunto, né, da obra de Cristo. Mas você espiritual não tem nada a ver com você estar com alguma doença emocional, com alguma ferida emocional. Né? E você pode, sim, ser usado por Deus em qualquer situação. A Bíblia tem os nossos heróis, pessoas improváveis que Deus usou para libertar nações. Né? Para tirar o povo ali da escravidão, uma pessoa improvável, Gago, e foi lá na frente do rei, e Deus falou, eu vou com você, porque não é você, mas sou eu que estou com você, está difícil a jornada, mas Deus vai conosco nessa jornada. Então, é sim. Né? A gente pega esses exemplos da Bíblia e entende que nós somos imperfeitos, buscando ser aperfeiçoados dia após dia. Dia após dia. É muito importante, né? Eu sempre falo para todos os meus pacientes e para algumas pessoas, amigos que eu converso, até mesmo na igreja, eu tenho cuidado de, às vezes, fazer algumas palestras, conscientizando a igreja dessa importância, né, do autocuidado. Né? E eu sempre falo do cuidado biopsico, sócio e espiritual, né, que é muito importante. Ter esse olhar para essas 4 vertentes do corpo, está tudo junto, mas que todas elas precisam ser cuidadas. Né? Precisamos cuidar do corpo biológico, fazendo uma caminhada, uma atividade física, né? Indo ao médico. Ter lazer também, né? Porque muitos não têm o lazer enquanto uma necessidade. Nós necessitamos de lazer também. Exatamente. Cuidar dessas questões psíquicas, né? Que está aqui, não tem como a gente separar isso. Né? O social, nossas interações sociais, elas são muito importantes. Né? A forma com que nós interagimos com as pessoas, né? Isso ajuda muito, né? A gente ter esse cuidado. Como que eu me relaciono com as pessoas do meu convívio, do meu dia a dia? E o espiritual. O espiritual é essencial para nós cristãos. Eu diria que é o principal. Né? É o principal. Mas não deixando de forma nenhuma de cuidar dessas outras 3
vertentes aí que é importante para o nosso dia a dia, né, para ter uma saúde mental com qualidade. É verdade. Porque qualquer um desses que for exagerado, né, o desequilíbrio põe a perder todo o resto. Né? Tudo. E é engraçado que é um ponto comum, né? Entre todos esses aí, para se ter um equilíbrio, uma restauração dessa saúde emocional, é o perdão. É o perdão. Bom, então, o papo tá bom, assim, vai ficando melhor à medida que vai avançando, mas a gente também tem que encerrar, né? Faz parte, né? Faz parte. Porque senão a gente adoece também, né? Então, queria pedir para que vocês, né, deem um último recado, né? Aqueles que nos ouvem, de repente tem um pastor ou de mais tempo ou de menos tempo de ministério, alguém que está começando ou precisando talvez até encerrar o ministério, enfim, né, olha, eu acho que vai sair aquela câmera ali, dá um recado para o pastor, dá um recado para o líder, que precisa ouvir algo daquilo que foi dito aqui, um resumo do que foi dito, ou pelo menos uma coisa que seria o mais indispensável. Então, queria que vocês dessem aí essa última palavra de recado aí aos nossos pastores, aos nossos líderes que nos assistem aqui. Então, aos queridos pastores, né, colegas aí de ministério, eu acredito que todos têm um chamado, né, têm essa convicção do chamado, mas junto com esse chamado é muito importante esse líder espiritual, né, mesmo a igreja, os membros, entender o quanto é importante cuidar da saúde mental, né? Se às vezes estão aí com algum sintoma que está dificultando executar as tarefas que antes era normal, fazia elas com facilidade, procure o quanto antes uma ajuda. Procure o quanto antes um profissional, uma pessoa que vai poder ajudar essa pessoa a reabilitar e ter condições de exercer todas as suas atividades com excelência. Né? É muito importante essa abertura. Desde aquele pastor que talvez esteja iniciando o ministério, que precisa, às vezes, se autoconhecer. Eu costumo dizer para todos os meus pacientes que é muito importante ver a psicologia não só como algo para cuidar de uma doença, depois que já está adoecido, mas também como algo preventivo. Assim como nós procuramos um médico periodicamente, a cada 6 meses, 1 ano, quando tiver algumas dificuldades em alguma área emocional, procure quanto antes um profissional de saúde mental, um psicólogo, também, porque não um psiquiatra, né, para melhorar alguns momentos que às vezes está com dificuldade no sono, né, às vezes é uma coisa pontual ali, né, que vai ajudar esse pastor, esse líder, a voltar a ter condições de pensar e pastorear, liderar de forma espiritual, de uma forma dinâmica. Então, tenha essa consciência do quanto isso pode ser importante, primeiro para o pastor, depois também para todos aqueles que ele relaciona. Por que não também a família, né? Acho que nós falamos pouco hoje aqui sobre essa questão da família pastoral, mas se o pastor não estiver bem, a família dele vai estar sofrendo, a igreja vai estar sofrendo, e como consequências, todos vão sofrer. Então, procure ajuda o quanto antes, né? E com certeza isso vai ser muito importante para a saúde mental, do líder espiritual, do cristão, né? Desta pessoa que às vezes possa estar passando por uma dificuldade nessa área de saúde mental. Pastores queridos, liderança cristã dos ministérios na igreja, toda liderança, não tem problema sentir as coisas. É da condição humana. Nós vamos passar, sim, por dificuldades. Nós temos, sim, sentimentos. E é importante expressar esses sentimentos, as dores que tem na nossa alma. Então, não fique guardando isso para você. Vá resolver, porque Deus te colocou numa posição onde você vai abrir caminhos para outras pessoas. Mas você precisa estar saudável, você precisa estar bem e entendendo que você não é perfeito. Você é imperfeito, sim, e está tudo bem. Sentir as emoções são importantes. Tudo na nossa vida, ela passa. E nós precisamos de
todos os tipos de sentimentos. Nós precisamos viver a primavera, nós precisamos viver o verão, precisamos viver o inverno, precisamos viver o outono, e tudo passa. Então, assim, entenda que isso é passageiro. É passageiro. Daqui a pouco você entende isso, entende que realmente você não está bem, e vá buscar ajuda. Busque ajuda. Se você não consegue sozinho, busque ajuda. Peça ao Senhor direção de um profissional e vá. Tire de você toda essa vergonha, todo esse preconceito que já foi instalado em você. Você tem um potencial, por isso que você está na função de líder. Mas as suas emoções podem te tirar do rumo e do plano que Deus tinha para você. Então não faça isso. Sabe, tira todo esse orgulho aí, esse orgulho bobo, né? Orgulho bobo, para com isso. E vá atrás, procure alguém. E seja emocionalmente saudável. Porque através da sua vida, outras vidas serão emocionalmente saudáveis também. Deus te abençoe e que Ele te dê de fato sabedoria e direção para que você entre no mais profundo do seu ser e entenda de fato como você está hoje e como você quer estar daqui a um tempo. Deus te abençoe. Amém. Que Deus abençoe a todos nós, né? Amém. Quero mais uma vez agradecer, né? E de repente, aqueles que estão assistindo, acompanhando aqui esse nosso primeiro podcast, pensou algo que não foi discutido aqui, pensou, poxa vida, tem alguma coisa que ficou faltando, né? Até porque o tempo não dá. Algo que o pastor Reinaldo falou, a gente falou pouco de família aqui, e talvez são os mais afetados, né? Família pastoral. A família pastoral, né? É muito importante e, de repente, pode até ser um tema de um próximo podcast, né? Então, se você tem aí uma sugestão de tema, quer falar sobre algo que não foi discutido aqui, coloque aí nos recados, né? Coloque nos comentários, isso vai ser de fundamental importância para os próximos podcasts que formos produzir aqui. Então, a gente agradece, eu agradeço aqui em nome do seminário, em nome da diretoria do seminário, pastor Gilson, e a coordenação, pastor Benites, pastor Tiago, agradeço o pastor Reinaldo, agradeço a Aline, agradeço a sua audiência, você que nos acompanhou aí durante todo esse tempo, né? Eu não contei aqui o início, mas eu acho que foi quase 2 horas, né? Eu fiquei pensando, eu não quero estender muito, mas quando o papo é bom, a gente estende, né? E eu acredito que não tenha sido cansativo. Então, que Deus possa nos abençoar, que esse tenha sido o primeiro de muitos, né? Muitos bate-papos como esse, muitos podcasts como esse, para tratar talvez desse tema novamente, né? Entrando em nuances que nós não entramos hoje, e discutir outros temas também que sejam pertinentes, que sejam relevantes, que sejam necessários para tratar para a igreja. Então, fica aqui o nosso muito obrigado e até a próxima.